Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, mais uma vez muito bem-vindos, meu nome é Felipe. Hoje vamos de capítulo 4 da Era dos Impérios, né? Nesse capítulo o texto fala sobre como a democracia ela avançou no final do século XIX, início do século XX, apesar da resistência, né, das elites. Só que como nem tudo são flores, né? A democracia ela acabou trazendo instabilidade, corrupção, né? E também muitos desafios, né, para os governos. A dinâmica aqui é muito simples, o resumo do capítulo vai estar aqui na tela, eu vou fazer uma leitura dinâmica do resumo para poder ajudar a fixar o conhecimento de vocês. Caso vocês estejam interessados nas obras anteriores, tem playlists aqui no canal. Boninha tá. Eu vou deixar aqui em algum lugar no card para vocês poderem dar uma conferida. Tá separado por capítulos e partes. Então, pessoal, vamos embora logo para a leitura do capítulo 4, que tem o título de A Política da Democracia. A história ela começa em 1871 com a Comuna de Paris, né, que foi um movimento revolucionário grande que deixou os governantes europeus e a classe média meio que apavorados, né? E a resposta a essa revolta foi assim um massacre gigantesco, né, dos parisienses, uma parada rara no século XIX. E esse evento ele mostrou o grande problema político da democratização nas sociedades burguesas, né, onde os interesses dos pobres e dos ricos não batiam de jeito nenhum. Os governos liberais, mesmo defendendo, né, as constituições, as assembleias, eles ainda excluíam a maior parte dos cidadãos do direito de voto, especialmente as mulheres, né? Com o tempo, ficou claro que a democratização ia acontecer de qualquer jeito, né? E o povo começou a ter mais voz na política. Lá por volta de 1870, países, França, Alemanha, Dinamarca, eles já tinham sistemas de votação que incluíam mais pessoas, né? Mesmo na Inglaterra, as reformas entre 1867 e 1883, elas aumentaram bastante o número de eleitores, né? Outros países seguiram o exemplo, dando mais direito de voto, incluindo mais gente nas decisões políticas. Embora ainda com muitas restrições baseadas em propriedades e também em educação. Apesar de muitas tentativas para tentar limitar o impacto da democratização, o progresso o progresso era assim bastante visível. Os governos eles usavam algumas estratégias para poder controlar esse progresso, né? Como manipular os distritos eleitorais e impor certas restrições nas assembleias, né, eleitas. Só que a mobilização das pessoas, através dos partidos e também da imprensa, começou a ter assim, uma influência direta nos governos. Essa era de democratização trouxe novos desafios, claro, né? Isso fez com que a política ficasse mais cheia de discursos e menos transparente. Afinal, precisava se convencer um maior número de eleitores. Os debates sérios eles passaram a acontecer mais entre os intelectuais e nas reuniões privadas das elites. Final do século XIX, começo do século XX, muita gente que antes não tinha voz começou a se movimentar politicamente. Por exemplo, os trabalhadores eles passaram a se organizar em partidos e movimentos bem definidos. Além disso, tinha um grupo de pessoas, como assim, pequenos comerciantes, artesãos também, que estavam insatisfeitos e bastante inseguros com a política. Esses grupos eles ficavam assim, no meio entre os ricos e os trabalhadores. E tinham medo de ambos os grupos. Eles queriam proteger os seus próprios interesses contra as grandes propriedades e também contra o coletivismo. Isso foi bem forte na Alemanha durante a Grande Depressão. Os camponeses, que eram a maioria em muitos lugares, eles começaram a se juntar
para poder pressionar economicamente. Mas eles quase nunca se organizavam como um grupo político unido. Nos países agrícolas, os governos tinham que prestar atenção nos interesses econômicos dos camponeses. Só que na política, os camponeses muitas vezes se juntavam em partidos que não eram, assim, especificamente agrícolas, como os populistas nos Estados Unidos e os social-revolucionários na Rússia. Fora isso, política de massa também envolvia mobilizações baseadas em outras lealdades, né, como religião, nacionalidade também. E isso criou grupos opostos em países com muitas nacionalidades diferentes. A Igreja Católica Romana era super conservadora e não gostavam muito de partidos políticos. Por volta de 1890, ela percebeu que ela precisava afastar os trabalhadores das ideias socialistas. Mas ainda não tinha, assim, não curtia muito a política que não envolvesse religião. A gente está falando da igreja, né? Mesmo com a carta Rerum Novarum de 1891, que falava sobre questões sociais, a igreja ela não confiava muito nos novos movimentos políticos, como o Partido Social Cristão do Karl Lueger, acho que essa é a pronúncia, na Áustria. Em vez disso, a ideia de identidade nacional acabou sendo mais eficaz para poder mobilizar as pessoas. Por exemplo, os nacionalistas irlandeses e outros grupos étnicos que usavam a política para poder mostrar essas identidades. Não era muito comum juntar assim grandes partidos políticos com movimentos sociais, mesmo entre os trabalhadores e também os socialistas. Os partidos políticos eles usavam as suas organizações locais como base, e essas organizações eram como uma espécie de clubes, né, que faziam parte de um partido maior com objetivos políticos. Em 1914, na Irlanda, o movimento nacionalista tinha a Liga Irlandesa Unida como base. Eles organizavam encontros eleitorais e juntavam vários grupos diferentes, como sindicatos também, associações de ajuda mútua. Isso ajudava a conectar os líderes nacionalistas com o povo. Em 1913, a Liga tinha 130 mil membros, entre 3 milhões de católicos irlandeses, né? Era um número significativo. Os novos movimentos que surgiam naquela época não eram apenas grupos querendo defender certos interesses específicos. Eles tinham uma base ideológica, ou seja, uma ideia maior por trás. Por exemplo, quando um grupo como o Landwirt na Alemanha, tá aqui no resumo. Meu inglês já não é muito bom, meu alemão então é terrível. Esse grupo, ele estava focado em defender os interesses dos agricultores e tinha uma tendência conservadora, né? Esses novos movimentos eles estavam propondo uma visão completa de como o mundo deveria ser, quase como se fosse uma espécie de, entre aspas, religião cívica, né? Uma cartilha realmente como o mundo tem que ser. Ideias como o nacionalismo, o socialismo e até as primeiras ideias do fascismo, elas juntavam grandes grupos de pessoas que estavam se mobilizando pela primeira vez. Países que já tinham uma história de revoluções, como a França e os Estados Unidos, as elites desses países usavam estratégias para poder controlar essa nova mobilização de pessoas. No Reino Unido, usava o liberalismo e na França o radicalismo republicano, né? Tanto para poder absorver e também para acalmar esses novos movimentos. As mobilizações de massa, elas se espalharam pelo mundo todo e misturaram ou superaram, né, antigas tradições políticas regionais.
Em países que já eram democráticos, a política nacional ela ganhava mais força, deixando menos espaço para os partidos que eram só regionais. Por exemplo, a Alemanha, mesmo em lugares com forte identidade local, começavam a voltar mais em partidos nacionais, né? Mesmo que certas minorias étnicas ou religiosas ainda tivessem concentradas em áreas específicas, essa nova política de massa ela não combinava mais com a velha política local controlada por figuras importantes, né? A democracia ela estava trocando o velho clientelismo e a influência local por uma organização mais formal e com comitês de partidos e tudo mais, né? Observadores como Robert Michaels, eles perceberam que esses movimentos de massa eles tendiam assim a idolatrar líderes, né? Embora a causa que unia as pessoas fosse mais importante que o líder em si, né? Essa causa era muito importante, só que eles tinham essa tendência da idolatria de um líder. Esses movimentos, combinando organização com o apoio de muitas pessoas, tinham o poder de se transformar em novos estados, né? Substituindo os antigos regimes por sistemas de poder estatal mais modernos. A democracia estava crescendo, né? E começando a mudar a política. Mas isso trazia assim, bastantes problemas para os governantes e também para os ricos. Manter os países unidos era assim, uma parada urgente, né? Especialmente em lugares com várias nações, como por exemplo o Império Austríaco e também a Inglaterra, que enfrentavam movimentos nacionalistas como o da Irlanda. Além disso, havia preocupações sobre manter políticas econômicas sensatas e os possíveis impactos negativos da democracia no capitalismo e também no comércio livre, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde o populismo ele criticava o chamado padrão ouro. É bom dar uma olhada sobre o padrão ouro. Nos Estados Unidos, em sistemas semelhantes, o presidente ele podia agir por conta própria até certo ponto, mas o Congresso podia sim travar essas iniciativas, essas decisões. Isso podia ser um problema, porque nada avança se não houver um acordo. Claro, na Europa, especialmente na França, que teve nada mais nada menos que 52 gabinetes em menos de 39 anos, os governos eles mudaram muito, né? Tornou difícil manter políticas consistentes. Pô, 52 gabinetes em 39 anos, né? É meio óbvio. A burocracia permanente muitas vezes acabava sendo quem mantinha as coisas funcionando, já que os governos eleitos eles eram bastante instáveis, né? E muitas vezes também corruptos. Muitos políticos estavam na pilantragem, procurando ganhar dinheiro em troca de favores, né? Não é que fosse assim pior do que nos velhos tempos, mas era mais óbvio porque os juízes e os burocratas na Europa Ocidental e Central não estavam fazendo parte dessa bagunça. Eles tinham segurança no emprego, então mantinham as coisas mais estáveis, ao contrário dos Estados Unidos, onde a corrupção assim era bem mais espalhada. Esses escândalos de corrupção política ocorreram em vários lugares. Na França, teve o escândalo Wilson e o escândalo Panamá. Na Inglaterra, teve o escândalo Marconi, envolvendo gente importante como Lloyd George e o Rufus Isaac. Todos esses casos mostram como a corrupção política ela bagunçava tudo, com gente comprando voto em troca de favores políticos e etc. Né? Na Itália, o Giovanni Giolitti,
Ele era famoso por ser uma espécie de expert nessa prática, né? Se tornando uma prática comum na política daquela época, para vocês terem ideia. Esses escândalos que eu citei aqui, é bom vocês darem uma pesquisada sobre eles mais a fundo. Naquela época, os ricos e gente importante estavam bastante ligados nos perigos de dar mais poder para o povo e de como as massas estavam ficando mais influentes. Não era só quem estava na política que estava preocupado, mas até os influentes na sociedade, tipo o redator do Le Temps, que escreveu um livro em 1897 falando da crise do Estado moderno, até mesmo Alfred Milner, que era um conservador de peso, ele estava inquieto chamando o parlamento britânico de aquela Malta de Westminster em 1902, mostrando a sua frustração e desdém com o que ele considerava ser a ineficácia e a falta de visão do parlamento. O pessimismo geral da época, ele refletia o medo das elites de perderem o controle para o povo. A política em cada país estava meio bagunçada, não dava para comparar direto elas. Os trabalhadores e os socialistas, eles começaram a ganhar força nos anos de 1880, que deu muita dor de cabeça para os governos. Na Europa, a galera rica e liberal perdeu o poder nos anos de 1870, principalmente por causa da Grande Depressão. Na Inglaterra, os nacionalistas irlandeses eles ficaram mais ativos nos anos de 1880 e isso mexeu com a política lá, mudando os partidos e dando uma senhora moral, né, para os conservadores. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano ele dominou a presidência quase sem parar até 1913 e segurou os problemas da Revolução e da secessão fora da política parlamentar. Durante o período de 1874 e 1897, na Espanha, Cánovas mandava porque os grupos que podiam fazer oposição, eles estavam todos divididos. Tinham republicanos de um lado, carlista do outro, então ele meio que tinha o campo livre. Na Alemanha, Bismarck se mantinha no controle manipulando as jogadas políticas e também explorando as fraquezas dos grupos que não se entendiam, né? No Império Austríaco, o Conde Taaffe, ou Taaffe, não sei como se pronuncia, segurou a barra mantendo a paz entre os partidos eslavos que eram mais moderados. Na França, a República conseguiu sobreviver a muitas crises porque a direita não tinha tanto voto e o exército apoiava o governo civil. E na Itália, De Pretis virou o jogo usando o boicote do Vaticano para virar oposição em apoio ao governo, né? Todos esses pontos também é bom vocês darem uma olhada mais a fundo, né? Que aqui, afinal, é um grande resumo. Bom, vamos lá. Embora tudo parecesse calmo no governo, os problemas de verdade, eles vinham de fora do parlamento. Em alguns lugares, como nos Balcãs e na América Latina, ter exércitos se mantendo na política era mais normal do que se parecia. A partir dos anos de 1870, os governos eles tiveram que lidar com novos grupos políticos. E a primeira reação era muitas vezes usar o quê? Força bruta. O Bismarck ele tentou controlar os católicos e os socialistas, mas não deu certo. E ele teve que aceitar que esses grupos tinham também poder. Nos anos de 1890, o socialismo estava crescendo assim, fortemente, atraindo muita gente. E os governos eles tiveram que se virar para poder lidar com isso. A galera da burguesia achava que ia continuar tudo assim, numa boa, com essas ideias liberais do século XIX dominando e tudo mais. Eles achavam que mesmo que os problemas e as revoltas aqui e ali, né, o progresso ele ia acabar sendo constante. Muitos ainda pensavam que uma revolução ia transformar países como a Rússia em democracias liberais. Mas a verdade é que o século XX ele trouxe assim, muita violência e também muita guerra, mostrando que esses problemas não eram só
de lugares que eram considerados menos civilizados. Na década de 1890, as elites dominantes elas viram que precisavam mudar as suas estratégias porque os trabalhadores e socialistas eles estavam ganhando força ao redor do mundo. Eles queriam manter o seu controle e proteger os seus interesses. Então, eles decidiram lidar com os socialistas de uma forma mais assim negociadora, achando que seria menos problemático do que enfrentar os nacionalistas rebeldes. Os católicos, que eram mais tranquilos e também conservadores, também foram integrados nesse jogo, né? Desde que eles não tivessem metidos com movimentos nacionalistas radicais. Os trabalhadores eles queriam se manter mais na política, mas assim, os chefões das empresas eles não queriam isso. Eles preferiam bater de frente com greves e sindicatos do que ceder. Nos Estados Unidos e na Alemanha, principalmente, essa briga ela era intensa até antes da Primeira Guerra. A galera liberal tentava atrair os votos dos trabalhadores, mas os partidos socialistas que seguiram as ideias de Marx, eles não queriam muito se misturar com o governo burguês. E isso acabou complicando realmente tudo. Com o tempo, alguns socialistas eles começaram a pensar de maneira mais moderada, né? Figuras como Edward Bernstein, mesmo nome do Rogal, quem é sabe. Eles sugeriam mudanças na teoria de Marx e acharam que era possível participar do sistema político existente em vez de simplesmente derrubar esse sistema. Em países como a França e a Itália, os líderes políticos tentaram formar alianças com a esquerda para ganhar mais apoio. Antes de 1914, as reformas sociais, como os sistemas de previdência criados pelo Bismarck e outros, eram bastante modestas, né? Mas essas medidas ajudaram a acalmar as tensões sociais e também a incorporar parte das ideias socialistas, especialmente nos lugares de tradição protestante e na que chama de Australásia. Dicey falou sobre como o governo inevitavelmente aumenta a sua estrutura à medida que deixa de lado a ideia de não se envolver muito. Naquela época, como no início dos tempos modernos, a burocracia ela começou a crescer muito rápido, né? Especialmente na Inglaterra. Entre 1891 e 1911, o número de empregos no governo ele simplesmente triplicou. Em 1914, na Europa, os empregos públicos eram cerca de 3% na França e até 6% na Alemanha e na Suíça. Comparando com os anos de 1970, os países da Comunidade Econômica Europeia tinham entre 10% a 13% de empregos no governo, né? Isso mostra como a burocracia estava aumentando. Os governos perceberam que não bastava só dar benefícios sociais para poder conquistar o apoio do povo. Então, eles viram na guerra uma forma mais eficaz de ganhar apoio popular e distrair os oponentes políticos, né? Grande estratégia. Como, por exemplo, o governo inglês usou a guerra sul-africana para poder vencer os liberais nas eleições de 1900. Nos Estados Unidos, o presidente Theodore Roosevelt fez algo parecido usando a guerra contra a Espanha em 1898 para poder promover um sentimento nacionalista e também conservador. Eles até transformaram a figura do cowboy em uma espécie de símbolo americano de tradição, algo que eles usaram bastante, né, desde então. Naquela época, quando as estruturas de poder antigas elas estavam se desfazendo na Alemanha e na Áustria, a galera estava desesperada por achar assim, uma nova maneira deles serem respeitados e aceitos pelo povo. Os governantes e os poderosos eles perceberam isso e eles começaram a inventar novos jeitos de parecerem importantes, né? E ganhar o apoio das pessoas. Eles criaram festas nacionais, transformaram eventos como
as coroações britânicas em espécies de rituais, né, muito importantes. Era tudo para poder manter as pessoas na linha e fazer elas se sentirem parte de algo maior, especialmente num tempo em que tudo estava mudando muito rápido. Eles precisavam, de um jeito ou de outro, conseguir esse apoio popular. No final do século XIX, no começo do século XX, os governos e as instituições, eles viram que eles precisavam criar sentimento de união e de pertencimento entre as pessoas. E isso não foi só porque eles achavam maneiro, achavam legal, mas porque tinha uma espécie de vazio deixado pelas ideias políticas mais racionais na época liberal. Aí que entra o marketing e o entretenimento moderno. A propaganda, que ficou forte depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, foi importante pra caramba nesse processo. Surgiram novas formas de representação visual, como cartazes, né, que ajudaram a criar um ambiente para esses novos símbolos de todo mundo. Todo mundo, né, podia entender e também se identificar com esses símbolos, né? Os governos, eles queriam criar um senso de união entre as pessoas. Então eles usaram emoções e também eventos, né, para poder formar símbolos de tradições nacionais. Na França, né, 14 de julho, ele virou um dia importante, misturando a Revolução Francesa com as festas pelo país. Na Alemanha, eles tentaram utilizar o imperador Guilherme I como uma espécie de símbolo. Acabou não dando muito certo, né? Mas o nacionalismo crescente fez surgir movimentos e símbolos, né, como, por exemplo, as colunas de Bismarck. Tudo isso era para poder unir as pessoas sobre uma identidade nacional forte, enquanto competiam com movimentos sociais e também culturais. Basicamente, né, os países e os governos, eles competiam para controlar os sinais que faziam as pessoas se sentirem leais emocionalmente a eles, né? Isso inclui controlar cerimônias públicas, né, e até o que é ensinado nas escolas, né? Coisas como músicas, tipo hinos, bandeiras nacionais, e até locais como os estádios, eles viraram assim super importantes politicamente para se criar essa identidade nacional, esse sentimento de pertencimento. Movimentos sociais também criaram seus próprios símbolos para poder rivalizar com os do Estado, mostrando assim uma briga constante pela lealdade e identidade das pessoas. Antes da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos países da Europa Ocidental conseguiu lidar bem com as grandes mobilizações populares, exceto na Áustria. O Império Austro-Húngaro era uma mistura de muitas nacionalidades, unidas demais pela longa governança do imperador Francisco José e por uma administração burocrática do que por uma identidade nacional forte, né? Não era perfeito, mas conseguiu manter unidas essas diferentes partes por um tempo, enquanto muitos países burgueses e o capitalismo do Ocidente tiveram um período de estabilidade política entre 1875 e 1914, apesar dos problemas, né, e dos desafios que eles enfrentaram. Os movimentos que não curtiam assim o sistema estabelecido, tipo os socialistas, eles acabaram sendo meio que usados para poder juntar a galera. Na França, a galera que era contra o socialismo na Alemanha, quem era antissocialista, né, eles viram que ter um inimigo comum ajudava a juntar todo mundo. Tipo, o nacionalismo, ele foi usado para poder fortalecer o liberalismo. E lá na Alemanha, né, o pangermanismo também se entendeu como uma ideia de uma Alemanha unida, só que na base do militarismo. A gente já sabe onde isso vai acabar. Em vários lugares, tipo Bélgica, Irlanda, os movimentos eles foram absorvidos sem mexer muito na estrutura do governo, que já estava governando. O governo já estava governando, isso é meio redundante. O governo que já estava por lá. Aí, quando veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914, né? Falei que a gente já sabia onde isso ia acabar, muitos socialistas, mesmo que antes falassem em revolução, eles se juntaram com os governos nacionais no espírito de patriotismo, né? Exceto o Partido Independente Trabalhista da Inglaterra, que não quis de jeito nenhum saber de nada disso. Naquela época rolou
uma integração política que até deu certo, né? Mas os governos eles tiveram que lidar com um monte de confusão social antes da guerra estourar. Teve greves e tumultos em vários lugares, né? O que mostrou como as economias elas eram frágeis, né? Mesmo sem derrubar os governos da época. A greve geral dos mineiros de carvão, em 1912, na Inglaterra, é um exemplo grande disso, né? Que foi tão sério que fez o primeiro-ministro britânico, né, sair do cargo dele. Ou seja, mostrou o quanto o descontentamento social ele podia sim abalar as estruturas políticas e econômicas naquela época. Entre 1880 e 1914, a Europa estava meio que naquela de tá tudo bem, né? Mas tá tudo meio estranho. Eles estavam meio que ali, né? Esperando alguma bomba estourar. Todo mundo sentia que a coisa não estava assim muito estável. E dava para sentir que a ordem política que rolava, né, na Belle Époque estava balançando. Tinha uns sinais de tensão e até uns movimentos de violência, né, pintando por lá, especialmente nos países como a Rússia, no Império Habsburgo e nos Balcãs. Na Grã-Bretanha não era tanto sobre os trabalhadores se revoltando, mas sobre os governantes que estavam divididos, principalmente sobre o que fazer com a autonomia da Irlanda. Então, mesmo que na época ninguém soubesse direito o que ia acontecer, dava para sentir que alguma crise estava chegando. Durante esses anos, as classes dominantes elas perceberam que ter um sistema democrático onde o parlamento decide as coisas é bom para poder manter tudo tranquilo, né, para os regimes capitalistas. Isso foi uma novidade na Europa e deixou os socialistas mais radicais e também desanimados. Por quê? Porque a coisa estava dando certo para o lado dos parlamentares, né? Marx e Engels eles achavam que uma república democrática era um primeiro passo rumo ao socialismo porque podia mobilizar os trabalhadores. Mas em 1917 o Lenin falou que essa república só protege o capitalismo e que só mudar as regras políticas não ia mexer muito com o poder deles, não. Durante o período de 1880 a 1914, muita gente achava que a democracia política, né, onde as pessoas escolhem os seus líderes, e o capitalismo poderiam ser bons amigos. Parecia que era uma combinação assim promissora, mas acabou, né, sendo frágil e não tão ampla como todo mundo esperava. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa tentou virar mais democrática, mas acabou vendo menos países democráticos até 1939. Aí vieram regimes fascistas, né, e outras ditaduras que acabaram crescendo bastante. Depois da Segunda Guerra, a democracia burguesa voltou, mas só alguns países eles preferiam ela como sistema, né? Ou seja, o avanço da democracia nesse período não garantia que ela ia ficar firme ou ser aceita por todo mundo. E bom, galera, esse foi o resumo do capítulo 4 da Era dos Impérios. Se você está curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha, espalha aí para quem está estudando. Se você leu o livro e eu deixei passar alguma coisa, alguma informação importante, comenta aí. Se tiver alguma leitura complementar também, deixa aí para a gente poder geral sair ganhando, ou até mesmo fazer um resumo dessa leitura complementar. Tamo junto. O que vale é a galera se ajudar e aprender um pouquinho mais. Beleza? Próximo vídeo, capítulo 5. Valeu, falou, forte abraço. Fui.